Mestre Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, seja conosco. Nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto. Sintonizemos com o Mestre Jesus. Que Ele se acerque de nós, nos oriente, sempre o melhor caminho a tomar. Agradecemos ao Pai a oportunidade abençoada de estarmos reunidos em teu nome, pois como disse Jesus, quando não mais estiver unido em teu nome, Ele ali estaria. Na certeza de que somos sempre amparados pela espiritualidade maior, pelos benfeitores espirituais, os nossos mentores e anjos guardiães. Agradecemos a oportunidade abençoada e damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso do corpo e da alma, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. É sempre com alegria que nos reunimos para trazer assuntos que vão, às vezes, aliviar a nossa alma, esclarecer os nossos pensamentos, mediante muitas situações que nos vimos no dia a dia. E aguardem constante. Pronto. Perfil atualizado. Status atualizado. Um relacionamento sério com Deus. Essa brincadeira é para introduzir o tema da noite de hoje. Nosso relacionamento com Deus. E isso nos leva a pensar, parar e raciocinar como anda a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Os relacionamentos atuais andam tão confusos que nem sabemos mais distinguir. Na minha época de adolescente era tudo muito fácil. Estava assim, namorando, noivando, depois casados. Hoje em dia, os relacionamentos mudaram a dinâmica e já vemos outra formatação. Quando se tem aquele que é um objeto de desejo, mas que ainda não há nada concretizado, dizem os jovens que é um crush. Muitas vezes começa-se a se envolver com alguém, mas ainda não querem apresentar aos amigos, aos pais, à família, e estamos ficando sem maiores compromissos. Se aparecer outra pessoa, podemos nos envolver. Mas tem, segundo foi informado, o ficante fixo. Aquele que ainda não tem nada tão sério, mas é só com ele que aquelas duas pessoas mantêm um relacionamento. Até se atingir o status de um relacionamento sério e divulgar nas redes sociais, leva-se um tempo. É um tempo que precisa para chegar até ali. E ainda assim, esses relacionamentos são permeados por um jogo que muitas vezes é um jogo de interesses. Interesses dos mais variados tipos. Mas muitas vezes, a grande maioria baseado na satisfação dos próprios desejos, na satisfação da sua própria felicidade. Quando analisamos a relação das crianças com seus pais, desde a mais tenra idade, vamos observar o quão é curioso a relação dos pequenos para com seus pais. Os pequenos olham para os seus pais com um olhar de admiração, quase como se fossem super-heróis,
são aqueles seres que todas as situações podem resolver, que com um beijo curam de um joelho ferido a um coração partido. E os pequenos têm verdadeira adoração pelos seus pais. E envolvem seus pais nessa magia encantadora. Pensam que os pais são a solução de tudo e que neles se encontra a satisfação também de todas as suas vontades, de todos os seus desejos. Meu pai pode resolver, minha mãe pode resolver. Algum coleguinha puxou o meu cabelo, eu vou falar para o meu pai, eu vou contar para minha mãe. Crianças que ainda é da idade, ainda é do perfil psicológico dessa criança assim agir. E os pais são o seu porto seguro. Daí o porquê desse olhar de admiração. Fazendo uma relação da criança com as primeiras idades da humanidade, vamos compreender que aí também se estabeleceu uma relação da infância para com o pai. Da humanidade que ainda estava na sua infância psicológica e o seu contato com o pai, no caso, o pai maior, o Criador do mundo. Na mesma situação tal qual as crianças que olham para os seus pais com essa admiração, também temos a humanidade de outrora, nos seus primórdios, com a mesma ideia. Sim, mas ainda muito inicial, ainda nos primeiros passos, onde acreditava que Deus, o Pai Todo-Poderoso, Altíssimo, Onipresente, Onipotente, Onisciente, aquele que tudo vê, que tudo sabe, e olha que maravilha, somos filhos deste Ser Supremo. Uma vez, filho do Criador, criadores pequenos também somos. Nessa dinâmica, entendíamos ainda, nas primeiras idades da humanidade, que Deus estava, como os pais para as crianças, estava para servir e atender os nossos desejos e os nossos caprichos. E ai daquele que nos puxasse o cabelo, ai daqueles que nos fizessem mal, que quisessem nos contrariar. Porque achávamos que Deus iria matar aqueles que nos fizeram sofrer. Esquecendo que aqueles que nos fizeram sofrer também são filhos do mesmo Pai. Vamos caminhando, a humanidade vai andando e vai aos poucos tomando consciência, porque a evolução se impõe, é natural e gradativa. E vamos andando um pouco mais e vão tomando uma relação diferente. O nosso relacionamento com Deus já passa a ter uma conotação, no mínimo, estranha. Desde muito tempo, a humanidade desenvolveu uma relação de escambo com Deus, de negociação. Aí entram as oferendas, as divindades, aí entram as promessas. Eu vou fazer isso, o Senhor me dá isso. Ou o Senhor me dá isso, que eu te darei isso. É sempre uma troca. Estamos fazendo para receber.
estamos tentando uma negociação com Deus. Olhe que situação mais infantil. Achamos que Deus vai negociar conosco, como essas crianças, que ainda hoje nós vemos que usam isso de forma muito fácil com seus pais. E as crianças da atualidade têm um poder de manipulação incrível sobre os seus pais. E eles já entendem essa dinâmica do escândalo e para conseguir aquilo que querem, começam a negociar com seus pais. Serei bonzinho para ganhar tal coisa. Se você comer toda a sua comida, os pais de hoje já fazem essa negociação e assim ensinam para os filhos que vale negociar. Se você comer toda a sua comidinha hoje, todas as verduras, a mamãe lhe deixa passar o dia inteiro com o celular. Isso quando tem limites. A grande maioria das vezes, vemos famílias que deixam as crianças serem educadas pelos celulares para que possam ficar ali um pouco mais quietas enquanto seus pais desenvolvem as suas outras atividades. E vamos delegando a educação, a escola, a educação, a internet e a diversos meios e esquecemos de nos fazer presente na criação dos nossos filhos. E essa ligação dos filhos de quererem estar sempre fazendo barganha, de estar sempre querendo fazer negociação, e nós vamos induzindo os nossos filhos nisso. Nós vamos orientando através do exemplo. Sim, porque de nada adianta o verbo, de nada adianta explicarmos para uma criança, por exemplo, quais os malefícios de mentir. Aquela criança que chega da escola e o pai vai passar um sermão falando dos malefícios da mentira, por que não deve mentir, e aí vai-se um sermão de quase meia hora, termina, o pai entra, a criança fica na sala, o telefone toca e o pai grita de lá de dentro: se for para mim, diga que eu não estou. E ficamos pensando qual será o conhecimento e o aprendizado que essa criança tirou daquela meia hora de sermão sobre os malefícios da mentira ou do exemplo do pai. Dizem que o que a gente faz grita tão alto que o que a gente fala ninguém escuta. Isso é uma grande verdade. Precisamos entender que a evolução ela é contínua, ela é gradativa e ela nos impulsiona o tempo inteiro. O tempo vai amadurecendo as nossas relações e também amadurece as nossas relações, a nossa relação com Deus. Adiantamos um pouco mais nesse passo que a humanidade dá, porque sim, todos nós estamos no caminho da evolução. Alguns vão ficar um pouquinho estacionados, outros vão caminhar a passos mais largos, outros a passos mais lentos, mas todos estamos no caminho da evolução. E nesse caminho de evolução, começamos a entender que Deus está aberto para um relacionamento muito mais profundo conosco. E vamos entendendo que existem duas dimensões: a dimensão material e a dimensão espiritual. A dimensão física ou material, nós vamos perceber que temos as nossas necessidades, uma vez que estamos no envolto corporal. Temos as nossas necessidades
do corpo. Precisamos nos vestir, nos alimentar, trabalhar, estudar, crescer, se aprimorar. E vamos sim, buscando as nossas conquistas, porque de forma alguma é errado queremos progredir, avançar, conquistar nossa independência financeira, material, usufruir de um conforto. Não há nada de errado nisso. O erro se dará apenas quando ultrapassamos os limites naturais e começamos a passar por cima de outros para conquistar aquilo que desejamos. E aí nós vamos entendendo que precisamos dessas coisas todas. Mas a nossa condição, que agora já está melhor de entendimento do que nas primeiras eras da humanidade, agora já compreendemos que essas necessidades não serão supridas pelo nosso Pai maior. Depende de nós. Depende da nossa força de trabalho, de estudo, de empenho. Isso depende de nós. Por outro lado, no campo espiritual, no campo do nosso contato para estabelecer um relacionamento sério com Deus, um relacionamento sério com o nosso Pai, é necessário desenvolver as aptidões natas que todos nós carregamos, alguns de forma ainda mais contida, outros mais expansivos, mas todos têm, precisamos desenvolver essas habilidades. Aprender a distribuir sorrisos ao invés de lágrimas, a ser o ouvido que ampara, que acolhe aqueles que apenas estão precisando de ser escutados. E vamos aos poucos entendendo essas questões de cunho espiritual que nos aproxima de Deus. E aí muitas vezes escutamos alguém que diz que se envolveu com Deus e que Deus conversou com ele. Deus falou comigo. Quantas vezes nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim? E aí fica o questionamento: será que Deus fala conosco? Certa feita eu ouvi um relato de uma pessoa em tom jocoso que falava: você conversar com Deus, o nome disso é fé. Deus conversar com você, o nome disso é esquizofrenia. Porque não entendemos essa ligação, essa relação primorosa que podemos ter com o Pai Celestial. O Wi-Fi nosso, o Pai está sempre conectado. Só que às vezes perdemos a conexão, não carregamos as baterias e nós somos os únicos responsáveis. A humanidade vai caminhando a passos da evolução, entendendo essa relação com Deus, até que chegam a ideia das religiões. Religarem, nos reconectarmos com o Criador. E as religiões, em todos os órgãos, em todo órgão, e em todos os países, em todas as épocas da humanidade, Deus, como Pai amoroso que é, sempre manda os seus mensageiros para todas as religiões dos mais diversos povos, das mais diversas etnias, para esclarecer cada um daqueles seres no seu tempo
no seu momento e dentro do seu nível de conhecimento, dentro da sua possibilidade de entendimento das leis divinas, das leis que regem o nosso planeta. Vamos entendendo e Deus mandando esses mensageiros, os nossos irmãos maiores, os nossos irmãos mais experimentados. Podemos citar alguns, podemos citar Meixo Sama, podemos citar Zoroastro, podemos citar Sócrates, e vamos assim, Lao Tse, e tantos outros, de tantos povos e de tantas religiões. Cada uma teve a sua importância. Passamos por Moisés, Jesus, mais contemporâneos nossos, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce. Espíritos que foram enviados com uma missão de deixar, através dos seus exemplos de amor, um caminho, um norte para aqueles que o seguem. Porque Deus não desampara ninguém. A todo tempo, em toda a época da humanidade, sempre existiram aqueles que vieram trazer as boas novas, que vieram trazer um entendimento diferenciado acerca de Deus e desse nosso contato com Ele. E através disso vamos começando a compreender e a nossa mente se expande e vamos entendendo finalmente que não podemos mais conceber Deus na nossa visão antropomórfica, onde Deus tem a nossa característica humanoide. Nesse sentido, eu me lembro de um ocorrido com minha filha, ainda em tenridade na escola, que foi criada os parâmetros da doutrina espírita, levando para a evangelização. E chegou um dia da escola muito chateada, pequenininha, e eu vou indagar por que ela estava tão chateada. Não gostei da aula, mamãe. A professora pediu para eu desenhar Deus descansando no 7º dia. Aí eu perguntei para ela: ô tia, como é Deus? E ela me falou que era um velhinho de barbas brancas, e que era para desenhar ele descansando depois de ele ter feito a criação toda. Eu falei para ela que esse velhinho era Papai Noel. Observem que na sutileza de uma criança, ainda na sua ingenuidade, na criança de 20 anos para cá, já tem um sentido de que algo não está certo. E a humanidade, que outrora tinha essa ideia desse Deus antropomórfico, que tinha a nossa visão, daí porque entenderam que Deus, se tivesse essa visão, ele houvera sido então criado, como todos nós fomos. E aí as coisas não se encaixam. Como diz uma música, antes que o haja ou houvesse, ele já era Deus. Deus é muito superior a tudo que nós podemos conceber. A doutrina nos esclarece que a nossa visão ainda é muito limitada para concebermos Deus na sua grandeza. Queremos entender Deus dentro da nossa pequenez e não
mediante a sua grandeza. Na realidade, precisamos entender que o corpo físico é a morada do Espírito. Por isso que muitas vezes, de forma equivocada, nós falamos assim: quando eu morrer, meu espírito, e aí a gente começa devagar. Quando, na realidade, precisamos dar uma correção nisso. Não é o meu espírito. Eu sou um ser espiritual. Eu habito temporariamente um corpo, assim como nós, seres hoje envoltos pela carne, necessitamos das vestes. Então, o corpo é para o espírito uma veste que, no fim dessa estada aqui na terra, vai ser deixado de lado. Iremos para a casa do Pai, onde sabemos que existem muitas moradas, para posteriormente voltarmos, adquirirmos uma nova roupagem, pegarmos a bagagem do que fomos de tantas outras encarnações passadas e darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. E aí nós ficamos pensando qual a qualidade da nossa relação com Deus. Porque muitas vezes não nos damos por conta que temos uma relação com Deus extremamente egoísta. Como falei, tendo em vista a nossa pequenez e não a grandiosidade dele. E essa distorção da realidade é que nos afasta de Deus, que nos aparta dele. Dentre esses muitos movimentos anônimos, dessas instituições que têm um trabalho belíssimo de ajudar a humanidade, porque precisamos sim divulgar cada vez mais esses trabalhos dessas instituições que são belíssimos, mas infelizmente vivemos num mundo onde o mal dá mais ibope. Quando acontece um crime, um assassinato em série, a televisão não fala de outra coisa, é um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, um mês. Ouvindo repetidamente aquele fato, criando aquela aura negativa de como que no mundo só existisse mazelas e desgraças e as coisas boas não são divulgadas. No entanto, como dizia Joana de Anjos, nunca houve um amor sobre a terra. E vamos entender que também pessoas, muitos desses enviados de Deus, outros que estão como nós, mas que por experiências individuais já tiveram um despertar diferente, começam a se jogar na humanidade com o propósito de servir e desenvolvem grupos de apoio, assim como o Alcoólicos Anônimos. E o Alcoólicos Anônimos, em um dos seus passos, fala da qualidade do nosso relacionamento com Deus. E uma das frases desse passo diz assim: viemos a acreditar que um poder superior poderia nos devolver a sanidade. Isso é interessante, porque acho que esse deve ser o primeiro passo, o primeiro movimento, que é reconhecer a nossa impotência. Quando nós reconhecemos a nossa impotência, nós vamos buscar, tal qual a criança, que pode resolver os problemas. E aí começamos nesse desenvolver a nossa relação com Deus, nessa evolução que nos impulsiona para frente, e vamos entender que naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento,
nós procuramos Deus e não tem nada de errado. Se podemos, qual a criança que se fere buscar o consolo do pai, da mãe, nós também queremos o consolo do nosso pai e vamos buscar ele em oração. Mas o fato, meus irmãos, é que estamos repetindo continuamente as mesmas atitudes, os mesmos erros e querendo que tenha resultados diferentes. Quando isso não vai acontecer. As mudanças só vão de fato acontecer quando nos propusermos a mudar as nossas atitudes. Do contrário, é como diz nos evangelhos, é você pegar um porquinho, lavar o porquinho, deixar ele todo limpo e cheiroso, e ele vai voltar para o chiqueiro. E ele vai se melar novamente. E ele vai ficar todo sujo novamente. Uma vez que reconhecemos a nossa limitação, vamos entendendo que vamos sim buscar o Pai. Buscar o Pai e vamos entender que esse Pai, ele pode muito mais que nós. Ele tem muito mais condições. E aí nós trazemos para as nossas vidas, quando muitas vezes recebemos orientações, talvez ainda um pouco equivocadas dos nossos pais, dos nossos familiares, que vão nos orientar a termos boas amizades. E muitas vezes, ainda pela nossa infância espiritual, achamos e entendemos que as boas amizades não são aquelas edificantes dos valores, das questões que elevam a alma. Mas as boas amizades seriam aquelas que tivessem recursos, aquelas amizades que pudessem ter uma certa influência, que mais lá à frente poderiam ser interessantes, poderiam ser úteis a nós. E assim crescemos com essa ideia e sem que percebamos, estamos envolvidos em manter relacionamentos que possam nos trazer vantagens. E aí queremos estabelecer esse mesmo tipo de relacionamento com Deus. Mas Deus não negocia. Deus não está nessa dinâmica. Nós não vamos conseguir todas as benesses que queremos com Deus, porque sim, Ele é Pai amoroso. Mas assim como o Pai que nega uma criança, sua pequena criança celíaca, aquela que tem intolerância a glúten, e que ensina e desenvolve a criança desde pequenininha que não pode comer aqueles alimentos, a criança tem aquele entendimento e passa a seguir o exemplo dos pais, também não consumir aqueles alimentos. Mas nós, na grande maioria das vezes, não somos assim. E tais quais crianças birrentas, batemos o pé com Deus. Nos revoltamos quando Ele não nos concede aquilo que queremos. Nos revoltamos. E dessa revolta pode acontecer um nascimento inusitado. Muitas vezes dessa falta de compreensão de que não é como está escrito na Bíblia, exatamente só pela letra que mata e não pelo Espírito que vivifica, quando tem escrito lá, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Há que entender que tem que tirar
O espírito que vivifica da letra que mata, como dizia o apóstolo Paulo. Não é assim. Não podemos obter de Deus todas as nossas vontades, porque Ele nos nega aquilo que não vai ser bom para nós. Mas nós não temos ainda a compreensão. Para nosso entendimento, queremos aquele amor não correspondido, queremos para nós. Aquele emprego que eu tanto ambicionei, tentei uma seleção e o meu cargo foi usurpado. Os meus bens que eu lutei tanto para construir, numa situação imprevista, me levou e nós nos revoltamos com Deus. Aquele ser amado, aquele ente querido, que muitas vezes nós éramos dependentes deles e de várias maneiras, material, emocional, e aquele ente que foi levado. E ao longo da história, sempre se escuta que é a vontade de Deus. E muitos se revoltam, porque que Deus é esse que me tira a minha mãe, o amor da minha vida, meu filho amado, tão criança que fizeram ele. E aí tem o nascimento inesperado, o nascimento do ateu. Aquele que, porque não teve os seus desejos atendidos, nega a existência de quem o criou. Quando partimos do princípio de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as outras coisas, vamos entendendo que Ele coordena todo mundo. E nós, com a nossa capacidade limitada, muitas vezes não conseguimos coordenar nem a bagunça do nosso guarda-roupa. Mas queremos nos sentir na condição de questionar Deus. Quantas vezes desejamos algo com muita vontade e que alguma coisa acontece e aquilo não vem se concretizar? Ficamos nos sentindo infelizes, desditosos, incomodados, achando que Deus foi injusto conosco. E mais lá na frente, passa o tempo, mas lá na frente a gente tem um entendimento diferenciado. Poxa, se tivesse acontecido aquilo que eu queria, talvez eu não estivesse hoje na posição que estou. E a gente vai entender que a sabedoria de Deus está na sua visão muito ampla de tudo. A nossa visão é limitada. Ele sabe melhor do que nós. E embora passemos por momentos de dor, de sofrimento, quando consideramos que somos seres eternos, ainda que experimentemos a dor, que experimentemos as aflições aos quais todos nós estamos sujeitos, as múltiplas aflições da humanidade, todos nós estamos sujeitos. Mas quando aprendemos a trabalhar essas aflições no campo de compreender e da aceitação e ser resignado, tudo começa a tomar uma colocação diferente. As questões materiais, o bom emprego, o carro do ano, as conquistas transitórias nunca completamente realizáveis,
onde nós colocamos a nossa felicidade, que, como dizia o poeta, é a árvore dos belos pomos, que sempre está onde há pomos, mas nunca há pomos onde estamos. Vivemos buscando essa felicidade utópica. Não nos damos por conta que temos condições reais de felicidade. No entanto, vamos com esse entendimento ainda precário, ainda infantil, onde queremos que Deus satisfaça as nossas vontades. Vamos aqui entender um pouquinho 5 tipos de relacionamento que nós podemos desenvolver com Deus. E fica aí a sugestão para que no término dessa palestra nós possamos levar esse raciocínio para os nossos lares, para tentar identificar se nós temos desses tipos de relacionamento, que vou citar, desses 5 tipos. Saber se nós temos 1, 2, 3, ou todos, ou nenhum. São 5. O indiferente, o autossuficiente, preconceituoso, o rebelde e o hipócrita. O indiferente. Comecemos por ele. É aquele que tem o excesso de confiança pela juventude. Tem muito o que fazer. Tem que estudar, tem que crescer, tem que conquistar, tem que ter status, ter reconhecimento. Nos tempos atuais, ter seguidores. Querem fazer tudo ao mesmo tempo e não tem tempo para desenvolver um relacionamento com Deus. O autossuficiente é aquele que tem convicção da sua inteligência. E acredita que muitas vezes é superior aos outros. Porque concebe apenas a inteligência a nível intelectual. Não compreende que a inteligência se expande em muitas outras naturezas. A inteligência emocional, a inteligência espiritual, e não cresce nessas asas da humildade, e descamba por esse caminho de se achar autossuficiente, até sentir o peso da dor, da enfermidade e da perda batendo a sua porta. O preconceituoso é outro tipo de relacionamento que desenvolvemos com Deus. Muitas vezes é quando criticamos os religiosos de forma genérica ou específica, nos achando no direito de apontar os erros dos outros. Quando apontamos alguém, é um dedo voltado para o outro, os outros dedos estão voltados para nós. E não temos essa condição de perceber que as religiões têm sim um papel fundamental. A mensagem que todas elas trazem, no seu princípio, na sua origem natural, todas elas, se nós pudéssemos investigar a mensagem de cada uma dessas religiões, despido de todo e qualquer tipo de preconceito, vamos sentir que a mensagem, ela é perfeita. No entanto, o que fazem dela já é outra questão. Muitas pessoas tomam ojeriza das religiões pela postura dos religiosos, pela postura daqueles que levam a mensagem e dizem: ah, quem é ele para estar falando isso, se a postura dele, se ele não faz nada disso.
De fato. Mas aí fica o questionamento: quem somos nós para julgar? Nós estamos julgando. E o que nós estamos fazendo? Aquele que está ali na frente, que está no púlpito, que está levando a mensagem, ele pode sim estar equivocado. Ele pode sim estar pregando e não estar falando ao coração dele próprio. No entanto, a responsabilidade é de cada um. Se é o outro que está do outro lado, sentado, ouvindo, pegar aquela mensagem e aplicar, vai ser como na passagem bíblica daquele que pegou a semente e jogou no terreno fértil e daí plantou. Então, precisamos nos despedir de todo e qualquer tipo de intolerância religiosa. E não existe só no outro. Ela existe em cada um de nós. Às vezes camufladas com aquele sentido de que não, eu só não gosto de injustiças. Mas no fundo, somos os preconceituosos. Aquele que não tem religião definida, muitas vezes critica toda e qualquer religião. Outros que têm alguma religião definida criticam aquele que não tem, se esquecendo que muitas vezes, é como dizia Jesus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, serão tidos como sepulcros caiados, branqueados por fora e por dentro toda podridão. Nós sabemos que isso acontece. E muitas vezes aquele dito ateu tem atitudes tão religiosas, tão de ajudar o próximo, tão abnegado, tão resignado mediante as suas dores e as suas aflições, que pode se dizer muito mais religioso no sentido de religado com Deus. E não se assustem com o que eu vou falar. Não é só nas outras religiões. No espiritismo, no movimento espírita, é muito comum o preconceito. Preconceito de todos os tipos. Porque a religião espírita não é diferente de nenhuma outra no sentido de movimento. Os movimentos religiosos são formalizados por nós, criaturas imperfeitas. A mensagem é perfeita. Os movimentos vão ter defeitos. São criaturas humanas. Mas se nós nos apegarmos na mensagem e soubermos separar o joio do trigo, vamos entendendo que às vezes sim, a religião é necessária, ela traça aquele norte, ela nos religa, não importa qual seja. Se ela tem aquele potencial de te melhorar, não cabe a nenhum de nós nenhum tipo de julgamento. Aí, nós que passamos por diversas casas espíritas em outro estado, também já vimos preconceitos colocarem naquela situação: nossa casa é puramente kardecista. Aqui não aceitamos essa questão de manifestação de espíritos de Umbanda. Já vimos em mediúnicas doutrinadores que não aceitavam que os espíritos se apresentassem tais quais preto velho, índios. Preconceito até com os espíritos. Por quê? Se sabemos que os espíritos têm a capacidade de se apresentarem como quiserem e podem se apresentar da forma de alguma encarnação com como ele mais se identificou.
mas ele não pode, pelo preconceito da própria casa. E vamos entender pelas revelações, as próprias revelações de verdade de Deus, os inúmeros trabalhos feitos pela junção de todos esses religiosos, trabalhos espirituais onde os videntes relatam, estão ali todos juntos, padres, pastores, pai de santo, muçulmanos, judeus, todos trabalhando. Não existe preconceito para Deus. Ele abraça cada um. E para Deus também não importa se você se autodenomina ateu. O que mais importa é a sua relação com Ele. A sua relação, a nossa relação com Deus se desenvolve a partir do nosso próximo. Quando Ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós nos devotamos ao próximo. Quando nós estendemos a nossa mão ao próximo. Nos colocamos na posição de ajudar, de fazer o melhor de nós. Então, na realidade, o processo religioso ele é uma ferramenta, ele não é essência. Então, vamos entender como se processa essa questão desse relacionamento com Deus. O rebelde, muito comum. Eu acho que muitos de nós, já tivemos ou ainda temos uma relação desse nível com Deus. É aquele que não aceita as contingências. É aquele que tem uma fé condicionada. Aquele que tem uma fé que está condicionada à concretização dos seus desejos. Eu sofro pelo amor não correspondido, como já dissemos, pela perda dos entes queridos, e aí criamos essa revolta. E vamos desenvolvendo essa revolta com Deus. Precisamos entender que não adianta nada a gente se rebelar. Que as leis divinas, elas são atemporais e incorruptíveis. É o famoso aceita que não é menos. Tem que ser. Vamos ter que passar, não tem como. A outra relação com Deus. A quinta. O hipócrita. E aí, lembramos de Jesus, que dizia, não fazer isso com os hipócritas, que podem bradar em alta voz, ir para o seu quarto, traz e coloca com Deus. E muitas vezes são os hipócritas que têm uma rigidez espiritual muito grande, onde o processo não consegue compreender que o processo de mudança ele passa por fases. Primeiro é no nível do pensamento, segundo é no nível do sentimento, para só então passar para o nível do comportamento. Mas a pessoa abraça uma determinada religião, vem de uma situação completamente divergente, completamente afastada de tudo, às vezes dentro da criminalidade, matou um ali, e ali, naquele momento que está na prisão, ou seja, o que for, tem um encontro com Deus. E aí se arrepende, e segundo algumas religiões está salvo, e nós entendemos que o arrependimento é sim maravilhoso, que é um passo fundamental quando este é verdadeiro, mas quem vai avaliar se é verdadeiro é só Deus, como diz a canção, Deus nos sonda, só Ele para avaliar, de fato.
Observem que o hipócrita, ele anda de acordo com suas próprias convicções. Não é raro vermos criminosos que oram, que pedem ajuda de Deus. Tipo, que Deus nos ajude e que nosso assalto dê tudo certo. Porque na sua pequenez de entendimento, no seu relacionamento hipócrita com Deus, não consegue entender que ele está indo contra as leis daquele que ele está pedindo ajuda. É uma questão de uma dualidade que não dá para compreender. Então, fica para nós esse raciocínio para entendermos, para que a gente busque qual é o relacionamento que estamos tendo com Deus agora, 2023. Qual é o tipo de relacionamento? Seria o relacionamento hipócrita, o rebelde, o indiferente, o autossuficiente? Qual deles a gente se encontra? Vamos entendendo que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de profundidade. Uma relação onde vamos entender e nos submeter às suas vontades, aos seus desígnios, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Uma relação de profundo amor. Uma relação que nos conecta com Deus de uma forma muito grandiosa. E vamos fazer uma reflexão com um pouco de música nesse sentido. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o Acha houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Precisamos entender qual relacionamento queremos ter com Deus. Um relacionamento frio,